Olá, meus amigos, aqui é o Sérgio do espaço Vencendo o Narcisismo e hoje eu vou fazer a leitura de um artigo onde eu falo de ecoísmo. É isso mesmo, você ouviu bem, ecoísmo. A gente ouve muito, né, a palavra egoísmo, né? E existe uma palavra chamada ecoísmo. E eu vou explicar para você o que isso tem a ver com esse ciclo de abuso. Você que foi vítima de uma relação abusiva, você que sofreu num relacionamento com um possível narcisista patológico, né? Que está ligado ao transtorno de personalidade narcisista, chamado de TPN. E eu vou ler o artigo aqui. Ecoísmo é um traço ou padrão de comportamento caracterizado por uma extrema aversão à atenção, ao destaque pessoal e à expressão de necessidades emocionais, sendo amplamente visto como o oposto do narcisismo. Então, assim, a gente tem o egoísmo, né, o tradicional egoísmo, que é a pessoa que quer trazer mais para si sempre em detrimento do outro, e a gente tem o ecoísmo, que é o oposto do que seria o narcisismo. Aí diz assim, o termo foi popularizado por Craig Malkin em seu livro Rethinking Narcissism, de 2015, onde ele descreve como o polo oposto ao espectro do narcisismo. Enquanto o narcisista busca incessantemente validação, admiração e destaque, o egoísta evita ao máximo se colocar no centro das atenções, frequentemente anulando suas próprias necessidades em benefício dos outros. Então, a pessoa egoísta é aquela pessoa que está sempre se anulando, sempre se colocando em último lugar, sempre com sentimentos de menos-valia, né? Se colocando ali como uma pessoa que não merece. Ela acha que pedir uma ajuda, um favor, que isso é incomodar a outra pessoa, e aí ela evita, como se ela internamente tivesse um senso de não merecimento, né? Enquanto o narcisista acredita que ele merece, o egoísta, que muito frequentemente está dentro daquilo que eu chamo de perfil da vítima do narcisista, tem o egoísmo. E aí, inclusive, eu tive uma experiência, né, conversando com uma dessas vítimas do narcisismo, e ela me contou que numa determinada empresa que ela trabalhou, surgiu uma oportunidade ali de uma promoção, de subir ali, né, na carreira dela, e ela recusou essa promoção porque ela achava que o colega dela, que ela achava que merecia mais do que ela, vamos dizer assim, estar naquela posição, que ele ia acabar assumindo essa elevação de cargo. Porém, na moral da história, ela recusou, não teve a melhoria, né, a progressão do cargo, e tampouco o amigo conseguiu. Mas veja você, ela abriu mão, né, ela teve esse ato ali de, aparentemente, de uma resignação, né, mas isso não levou a nada. E, na verdade, ela fazia isso porque essa pessoa em questão, ela tinha esse padrão egoísta, né? Ela tinha esse traço na personalidade dela. E aí você talvez fique se perguntando, mas de onde que vem esse termo? Da onde que isso surgiu? E eu falo aqui nesse artigo também. Origem do termo e conexão com o mito de Eco e Narciso. O termo ecoísmo tem suas raízes na mitologia grega, na história de Eco e Narciso. Eco era uma ninfa que só podia repetir as palavras ditas por outros, devido a uma maldição. Ela se apaixona por Narciso, mas incapaz de expressar seus sentimentos de forma autônoma, é rejeitada por ele e, eventualmente, desaparece, restando apenas sua voz. Essa narrativa simboliza a perda de identidade e autoanulação, aspectos centrais do egoísmo. Então, veja,
A Eco era essa ninfa que surge aí, né, no mito de Narciso, que se interessa por ele, porém, sendo ela Eco, ela só repetia, devido à maldição, ela só conseguia repetir o final das palavras, né? Por isso Eco. E nisso ela não expressou, né, o que sentia por Narciso, e ele, claro, sendo Narciso, rejeitou-a, né? Então veja você da onde que surge essa questão toda, né? A gente sabe que existe na mitologia grega, né? Existe o mito de Narciso, que foi escrito por um poeta romano chamado Ovídio, né? E ele contribui com uma compilação de textos, de mitos, chamada Metamorfose. E ali é onde consta o mito do Narciso, que é da onde surgiu toda essa trama, toda essa história, né? Inclusive, aquela flor, né, chamada Narciso, também teve o seu nome originada daí, né? Bem como toda essa história aí patológica, né, dessa autoadmiração patológica. E aqui eu sigo no texto dizendo: características do ecoísmo. Segundo Craig Malk e outros pesquisadores, ecoístas frequentemente apresentam as seguintes características: medo de ser notado. Ecoístas têm dificuldades em aceitar elogio, ou reconhecimento, e evitam situações onde possam ser o foco da atenção, né? E um exemplo disso seria uma pessoa que se destaca no trabalho e ela pode acabar minimizando as suas realizações ou até mesmo transferir o sucesso do seu trabalho e recusar, né, o mérito individual dela. Uma outra característica do ecoísta é a anulação das necessidades, né? Existe uma tendência no ecoísta a reprimir desejos e necessidades emocionais por medo de parecer egoísta ou inconveniente, né? Uma pessoa que num relacionamento ela prioriza as necessidades do parceiro a ponto de ignorar as próprias, né? Mesmo que isso traga sofrimento emocional para ela, é um modo egoísta de funcionar. E isso é o que a gente vê aí com muita frequência em relacionamento, né? Quase sempre alguém está se anulando ali. Ah, mas não deveria ser assim. É claro que a gente pensa naquele cenário ideal, né? Relacionamentos são muito romantizados, mas quando a gente olha para a prática, para a realidade, para o mundo real, concreto, a gente verifica que isso é muito comum e frequente. Uma outra característica aqui do ecoísmo são as fugas de conflitos, né? Ecoístas evitam expressar descontentamento ou discordar de outros, temendo rejeição ou abandono, né? Então isso é muito comum, que o ecoísta é como se ele vivesse numa busca por aprovação, tá? Muitas vezes é justo pela busca de aprovação que alguém se mostra ali egoísta, né? Se deixando em segundo plano, se anulando, deixando de fazer o que realmente queria fazer, porque quer caber naquilo que o outro está esperando, né? Uma outra característica é a dificuldade em aceitar ajuda ou suporte. Eles têm dificuldade em reconhecer que precisam de apoio e frequentemente preferem lidar sozinhos com seus problemas. Então é aquela pessoa que parece super forte, que parece que ela dá conta de tudo sozinha, que parece que ela não fica pedindo ajuda de ninguém, ela parece uma pessoa super independente e muitas vezes, né, isso tem um fundo de egoísmo, né? Aquela pessoa, ela se anula e ela não se julga, vamos dizer, merecedora, né, desse apoio. Eu vou até tentar colocar aqui, eu fiz um quadro comparativo aqui, destacando os aspectos, né, narcisismo e egoísmo, né, a respeito de busca de atenção, expressão de necessidades, empatia e autopercepção, que falam sobre, né, fatores de desenvolvimento do egoísmo. Assim como o narcisismo, o egoísmo pode ter suas raízes em experiências familiares e emocionais da infância. Pais controladores ou narcisistas,
Crianças que cresceram com pais narcisistas podem ser ensinadas a não brilhar para não ameaçar o ego do cuidador, desenvolvendo um padrão de submissão e autoanulação. E um outro fator também, né, é punição por autoafirmação. Experiências em que expressar necessidades ou desejo foi punido, emocional ou fisicamente, podem levar à internalização da ideia que suas necessidades são inconvenientes. Então isso aqui tem até muito a ver com aquilo que um outro autor que eu cito aqui com frequência, que é o Heinz Kohut, um psicanalista austríaco que contribuiu muito para a formação, né, de todo esse pensamento sobre o narcisismo. Ele fala muito o Heinz Kohut fala muito da validação emocional na infância, né? A importância de haver essa validação das crianças, né? Às vezes as necessidades das crianças são deixadas de lado ou são colocadas como algo que ela não devesse ter. E muitas vezes a criança acaba internalizando esse padrão aí, né? E ela vai para a vida sendo aquele adulto que acha que tem alguma coisa errado, né? Ou tem uma certa inibição na hora de expor, né, aquilo que é uma necessidade, ou aquilo que é um desejo, né, ou aquilo que é um sentimento, uma emoção, né? Inclusive, para a gente concluir aqui esse vídeo, essa é uma das funções da psicoterapia, né? Ajudar as pessoas a retomar, a identificar primeiramente as suas emoções, porque essas repressões daquilo que você sente faz com que você acabe desenvolvendo um padrão aonde você nem reconhece mais o que está sentindo, né, em algum momento. E não reconhecendo, fica impossível você expressar adequadamente aquilo que você está sentindo. E a expressão emocional, a consciência emocional, tudo isso é muito importante para a nossa autorregulação emocional, afetiva. Então a gente precisa de trabalhar isso e a terapia é um caminho onde a gente busca aprofundar esses pontos. Por isso é importante que você que foi vítima do abuso emocional, que você busque um profissional que seja especializado nesse assunto, que fala sobre isso, que desenvolve trabalhos, porque muitas das vítimas acabam às vezes sendo invalidadas porque vão a um profissional que não tem noção do que é. Falou de narcisismo, transtorno de personalidade narcisista, ele não sabe o que é, tá? E não tem mesmo motivos para saber, porque embora na psicologia a gente estude os transtornos, né, a gente vai ter acesso a, por exemplo, DSM, né, que seria o Manual dos Transtornos Psiquiátricos, né, a Bíblia da Psiquiatria, que fala de transtornos psicológicos, psicopatológicos, mas ali você vai ter aproximadamente 300 transtornos, aliás, mais de 300 transtornos você tem no DSM-5. E aí você dá uma passada por aquilo quando se forma em psicologia, mas muitas vezes não se aprofunda, não tem como se aprofundar em mais de 300 transtornos, nem se a faculdade fosse toda sobre isso, não teria esse aprofundamento. Então, por isso que não adianta você por exemplo, buscando uma ajuda de alguém que não vai saber trabalhar bem com esse tema. Por isso existem as áreas de especialização, né? A gente sai da formação como um generalista, né? A formação é generalista, a gente sai como um clínico geral e normalmente a gente vai buscar algum tipo de área que a gente se identifica e vai se debruçar, estudar, aprofundar naquele tema ali para fazer, né? Oferecer uma qualidade, né? Não adianta só fazer. Não basta fazer, mas é fazer com qualidade, né? E esse é o foco aí para que a gente possa estar vencendo o narcisismo.